Mateus capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém. Senhor Deus, tua palavra lida aqui será exposta nesse momento, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, para que eu possa também viver aquilo que eu vou proferir com as minhas palavras. Que o teu Espírito Santo que habita nos teus filhos possa nos moldar. Nós possamos ouvir a tua palavra e que ela possa criar vida dentro de nós. E que nós possamos entender o que é ser cidadãos desse reino. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Semana passada, eu trouxe aqui uma palavra sobre, lá em Gênesis 42, falei sobre, um pouco sobre o que foi a redenção, sobre o que significa a redenção. Como foi nos trazida essa redenção tão grande. E o que eu tentei mostrar para os irmãos é que a redenção, ela não só foi aquele momento na cruz, mas que a redenção é um processo que Deus vem tratando desde a eternidade. Para Deus nos redimir, Ele mudou caminhos, Ele levantou reis, Ele destruiu nações, Ele moldou a história de toda a história que nós conhecemos, desde aquele Velho Testamento, tudo que nós vimos no Velho Testamento, tudo que nós estamos aprendendo na escola dominical sobre o Velho Testamento. Ele moldou tudo aquilo para que, na plenitude dos tempos, Cristo Jesus, aquela semente prometida, pudesse vir à terra para nos redimir. Porque o nosso Deus é um Deus resgatador. E aí algumas pessoas podem ter ficado confusas, mas espera aí, a gente estava falando de José ali, não era? E no meio daquele texto sobre José, de repente entrou Judá. E eu levei vocês desde Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, para trazer vocês até Jesus. Porque na história de José, José não era o personagem principal. A história de José foi Deus usando José para preservar a semente prometida que era Judá. Então nós vemos que tudo aquilo se desenrolou para que Deus pudesse cumprir aquilo que prometeu no Gênesis 3,15, que é chamado o proto-evangelho. Que a semente viria para esmagar a cabeça da serpente. Então aqui no texto que nós lemos, a semente já germinou. Cristo nasceu. E como que o Novo Testamento ele se inicia? Como é que nós vemos o início do Novo Testamento? Uma genealogia. Capítulo 1 de Mateus. Uma genealogia. Porque essa genealogia está ali logo no início do Novo Testamento. É como se Mateus estivesse gritando para nós as profecias de Deus de trazer a semente se cumpriu. O Novo Testamento é aquela genealogia do capítulo 1, é Deus nos mostrando que Ele cumpriu a sua promessa em Cristo Jesus. Então agora nós que entendemos o quão grande foi esse trabalho de redenção, essa história de redenção de Deus nos redimir para Ele através de Cristo, nós agora vamos entrar num outro tópico da mensagem que agora é transmitida por Cristo Jesus. Porque depois de Mateus 1, nós vamos ver a história, a genealogia. Mateus 2, você vai ver toda a história do nascimento de Jesus. Mateus 3, Jesus sendo batizado. E em Mateus 4, nós chegamos aonde? Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto.
que aconteceu no deserto? A serpente que tentou durante toda a história do Velho Testamento matar a semente prometida, não conseguiu. E agora o que a serpente vai fazer? Ela vai tentar corromper a semente prometida. Então a serpente, o diabo, no deserto vai fazer o quê? A mesma coisa que foi feito no Egito com José. Ele começa a oferecer a Cristo todos os reinos, poder, todo o domínio é seu, debaixo da minha autoridade. Então Jesus, assim como o seu antepassado lá, José, rejeita, vence todas as tentações. Então ele inicia as suas pregações, que são: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E é exatamente isso que nós vamos tratar hoje. O que é ser um cidadão do reino dos céus? O que significa isso? Há uns anos atrás, tempo atrás, a gente conseguiu pregar essas bem-aventuranças e a gente trabalhou cada bem-aventurança por domingo. E a gente pôde ver o quão grande isso, o tamanho desse significado. E por que hoje nós vamos falar novamente disso? Porque, se os irmãos têm acompanhado, muito tem acontecido nas mídias e tudo. Falando de Brasil, o Brasil tem se tornado um país cristão. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 65% no número de cristãos no Brasil. 16 milhões de pessoas a mais se dizem cristãos. E o que nós vemos no Brasil? O que esse aumento nos últimos 10 anos, de 65% do número de cristãos, tem trazido de benefício para o nosso país, o Brasil? Ou no mundo também, que isso tem se tornado uma coisa muito comum. Por que é que o aumento do número de cristãos não tem melhorado o que nós vemos no mundo? Parece que ele só vem piorando, ao invés de melhorar. E qual é o problema disso? Porque hoje em dia o evangelho tem sido diluído. Então, ser cristão hoje é meio que pop. E está muito fácil. Porque hoje o evangelho que é pregado não é mais o evangelho de Cristo Jesus. Em muitos lugares você não ouve mais o evangelho que Cristo começou a proclamar aqui. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Ele mesmo inaugurou o reino. E ele agora vem para trazer os súditos do seu reino. O problema é que nós esquecemos que para fazer parte desse reino existem características. Existem aqui, Cristo vai nesse início do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai destrinchar quem são os súditos do seu reino. Quem são as pessoas que ele chamou, que ele elegeu e como nós devemos nos portar. E nós vamos ver que a maioria daqueles que se denominam cristãos, na verdade, não o são. Porque existem meios pelo qual nós professamos a nossa fé. E nós devemos viver esse cristianismo. E aí, quando se vai falar sobre ser cristão ou não, sobre qual é o modo de viver do cristão, qual é o modo de andar, de se portar de um cristão, aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas você não... Aí vai lá para o final do Sermão do Monte, Mateus 7. Não julgueis. Tira a trave do seu olho primeiro, para depois falar do cisco do outro. Mas esquece de ler o resto do capítulo. Porque a partir do verso 15, ele vai falar o quê? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os lobos vestidos de cordeiro. Cuidado com aqueles que professam a fé, mas que na verdade não são. E ele vai falar, muitos desses no final vão dizer: mas Cristo, eu falei em seu nome, eu não preguei lá no seu nome, eu não expulsei demônios. E Cristo vai falar o quê? Afastai-vos, vós que praticam a iniquidade, porque eu nunca os conheci. Como assim eu nunca os conheci? Como pode haver aqui, dentro dessa igreja aqui, pessoas que Cristo vai chegar e falar assim: eu nunca te conheci. Mas eu não estava lá todo domingo? Eu não estava lá todos os dias, lá, cultuando, cantando? Esse é o perigo de nós, como cristãos, vivermos um evangelho moldado às nossas características, aos nossos desejos. Essa é a importância de nós sermos confrontados pelas profecias deste livro, para que a gente possa se moldar a isso, para que a gente possa entender o que é levar uma vida de cristão e nos diferenciar do mundo. Porque é exatamente isso que Cristo veio fazer.
Cristo veio, salvou um povo para si, e ele toma esse povo para si, e agora ele quer moldar esse povo, para que possa viver com ele e reinar com ele. E aqui nós começamos já com as bem-aventuranças, que logo no versículo 3 vai dizer: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembra que quando eu falei desse texto, e a gente usou como forma didática uma escada? Cada bem-aventurança dessa era um degrau de uma escada. Nós chegamos aqui no primeiro degrau dessa escada. E o primeiro degrau dessa escada vai falar: bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra aqui original é ptorros, pobres, miseráveis, desamparados, impotentes. Por que as bem-aventuranças iniciam com esse chamado? Bem-aventurados pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Essa humildade de espírito, ela aponta para um esvaziamento do nosso orgulho. Essa humildade de espírito, ela nos mostra para a completa ausência da nossa própria segurança. O que é isso? Esse primeiro degrau dessa subida, desse monte, não somos nós quem fazemos, é Cristo quem nos coloca lá quando Ele nos regenera, quando Ele nos salva. Quando Ele pega você para Ele, coloca aqui e fala: agora existe um caminho a trilhar. E esse processo inicia quando? Quando nós somos humilhados, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. E os nossos olhos são abertos, a venda se cai, e nós olhamos assim e vemos quem somos. Nós olhamos o que o pecado fez conosco. Nós olhamos que a mancha que o pecado trouxe para a nossa vida nos incapacita de qualquer boa ação, se não for externa, se não vir de Cristo. Por isso que o início dessa caminhada para se tornar um membro desse reino parte do próprio Deus. Parte da sua misericórdia de nos salvar, de nos trazer e nos colocar frente a essa escada da santidade. E dizer: esse é o caminho que vocês devem trilhar. Esse agora é o monte que vocês devem subir. Para lá, ao final, fazerem parte deste reino. E aí se inicia com bem-aventurados, ou felizes são os humildes de espírito, os pobres de espírito. Aqueles que reconheceram o seu pecado. Aqueles que olharam para aquela primeira doutrina que nós falamos, da depravação total, e descobriram o quê? Que as nossas vontades, que os nossos desejos agora estão manchados. Que se não for Cristo para nos moldar, nos tirar, nós caminhamos para o destino da morte. Então esse primeiro passo, essa primeira bem-aventurança nos coloca frente a Cristo. Frente ao nosso Deus. E quando nós estamos frente a essa santidade, as nossas máscaras caem. E nós olhamos para quem nós realmente somos. Então nós vamos para o segundo passo, que é bem-aventurados os que choram. Choram pelo quê? Choram por alguma mágoa que estão sentindo? Choram por alguma doença? Choram pelo quê? Felizes são os que choram, porque serão consolados. Nós precisamos entender que esse choro aqui é o choro daquele primeiro degrau. Quando você olhou para si mesmo, viu a sua incapacidade de se salvar, você chora pelo que o pecado tem feito com o mundo, com a criação e com você mesmo. Esse choro aqui é o mesmo choro que Jesus, quando ele chega frente ao túmulo de Lázaro, ele vê aquele povo, aquelas pessoas chorando e se descabelando, ele olha. E aí tem João 11:35, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Pelo mesmo motivo. Ao ver o que o pecado fez com o mundo, ao ver a morte que foi introduzida ao mundo através do pecado. Em outra passagem, Jesus, quando vai entrar em Jerusalém, e as pessoas estão gritando: Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome de Deus. E ele chora. Por quê? Porque ele sabia o que viria. Ele sabia que depois daquela semana, aqueles mesmos que gritavam Hosana, Hosana, gritariam: crucifica-o. Jesus chorou. Por quê? Pela resposta que o pecado trouxe à nossa vida, pela destruição que o pecado traz à nossa vida. Então, a primeira característica daqueles que fazem parte desse reino, daqueles que são trazidos para Deus, daqueles que olham para si mesmo, veem toda a mancha que o pecado fez, olham à sua volta e veem o que o pecado tem feito, eles choram, eles lamentam. E a partir desse lamento, o que segue?
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 5. Jesus fala aqui para um público que estava esperando que o seu Messias fosse o quê? Um guerreiro. Um rei que os livraria. Um rei que traria justiça para todos eles. E agora eles estão sentados, olhando esse Messias, dizer, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus joga um balde de água fria neles, né? E primeiro a gente tem que entender o que significa essa palavra mansa, essa palavra mansidão. E o significado bíblico de mansidão é disposição de se submeter e trabalhar debaixo da autoridade de Deus. Posição de desconsiderar os nossos próprios direitos e privilégios para servir a esse Deus. Essa é a definição bíblica de mansidão. Nós vemos exemplos disso com Davi e Saul. O relacionamento de Davi e Saul, Davi já tinha sido ungido rei. Davi já tinha sobre si toda a autoridade que foi entregue. Mas mesmo assim ele escolheu o quê? A mansidão. Ele suportou todas as perseguições de Saul, as tentativas de Saul. Ele poupou a vida de Saul. Depois nós vamos chegar no exemplo maior de mansidão, que é quem? Cristo Jesus. Mateus 11, 28 fala o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ao final ele vai falar assim, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Jesus abre o seu coração e mostra quem ele é. E dentro do coração de Cristo tem o quê? Mansidão. Tem a submissão à vontade do Pai. Então até agora nós temos o quê? Bem-aventurado os humildes, ou os pobres de espírito, aqueles que reconheceram o seu pecado. Bem-aventurado aqueles que, ao reconhecer esse pecado, agora choram. Em busca do quê? Romanos vai falar que a natureza, ela clama por quê? Por restauração. Pelo dia em que esse choro ele será enxugado das nossas lágrimas. Porque o pecado não fará mais parte da nossa natureza. Agora ele vai falar bem-aventurados mansos, bem-aventurados aqueles que estão, agora que entenderam isso, estão debaixo do domínio da autoridade de Cristo. Verso 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz é o quê? Chorar. Um ambiente diferente. Ela parou agora foi cortado o cordão umbilical que a mantinha alimentado. E a partir dali essa criança vai fazer o quê? Chorar. Tem fome, ela faz o quê? Chora, ela pede, ela tem fome. Eu e você, nascidos de novo, agora nós temos o quê? Fome e sede de quê? De justiça. Bem-aventurado aqueles que agora nasceram de novo, que tiveram seus olhos abertos. E que agora sentem fome dessa justiça. Sentem fome desse momento em que todo esse pecado ele será destituído do poder neste mundo. Em que a natureza, em que as coisas, em que nós seremos novamente trazidos à nossa forma original. A parte do pecado. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus possui alguns atributos, qualidades no seu caráter. Nós chamamos de atributos incomunicáveis aqueles que definem o seu caráter e a sua majestade absoluta. Como onipotência, onipresença, onisciência, a imutabilidade e a eternidade. Mas Deus também tem alguns atributos que são comunicáveis. Ele transferiu para a humanidade como amor, bondade, sabedoria e a misericórdia. Os misericordiosos, em seu sentido completo, são aqueles que amam o seu próximo como a si mesmo. Todas as vezes que nós olharmos esse termo misericórdia, nós temos que voltar quando Jesus foi confrontado pelos fariseus, ele vai dizer, 2 mandamentos eu te deixo. Ama teu Deus acima de todas as coisas. Ame teu irmão como a si mesmo. Exerça com os seus irmãos misericórdia. E por quê?
Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses misericordiosos, eles são aqueles que já passaram por todos aqueles degraus. Eles olharam quem eles eram, eles sabem quem eles são, eles sabem de onde Cristo os tirou. E eles olham para a misericórdia que lhes foi dada através de Cristo naquela cruz. Esse favor imerecido, porque a graça que nos foi dada, porque a misericórdia, na verdade, o que ela é? É quando nós não recebemos o que merecemos. Quando nós olhamos naquele primeiro degrau da subida, nossa pobreza de espírito, nós sabemos o que merecemos. Nós sabemos que a palavra vai nos dizer que há um julgamento para essas pessoas. Há um julgamento para nós, há uma condenação para nós. Mas por graça, Deus exerceu o quê? Misericórdia. Nós merecíamos a condenação. E agora Cristo faz o quê? Faça isso com os seus irmãos. Você recebeu misericórdia, exerça misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia de Deus. E é por isso que em 1 Coríntios, lá em capítulo 13, Paulo está dando um sermão na igreja de Corinto. Está falando sobre todos os problemas da igreja. Divisões, desmandos, mau uso dos elementos. No capítulo 13 ele faz uma pausa e fala, vocês não entenderam nada. Não adianta dons, não adianta doações, não adianta nada se não tiver o quê? Amor, misericórdia com os seus irmãos. Todo o resto se torna o quê? Inútil se você não exercer através do amor, através da misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão de Deus misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora nós olhamos para essa pureza de coração e a gente olha assim, ok, eu passei pelo primeiro degrau, eu sei que o meu coração ele é manchado pelo pecado, eu sei o que eu pensei a semana passada, eu sei o que eu fiz a semana passada, eu sei o que eu falei, eu sei a dificuldade que eu tenho de lidar com essa mancha do pecado na minha vida. E agora Cristo está dizendo o seguinte, bem-aventurados são os puros e limpos de coração, porque eles sim verão a Deus. E aí eu entro num dilema, poxa, quer dizer então que para mim ver a Deus eu tenho que ter o coração puro, limpo, sem pecado? Então nós todos estamos condenados. Porque não é, se a gente não entender o que o texto está dizendo, a gente está condenado. Porque a gente sabe que ainda não temos a capacidade. Nós não fomos libertos não temos esse pecado retirado da nossa natureza. Mas essa pureza que Cristo está falando nesse verso, é uma pureza de purificação, é como um filtro. Pega um filtro, a água passa pelo filtro e purifica. O que ele está falando assim é que o seu coração, ele deve agir como um filtro. Você deve saber e entender quais são as coisas que devem habitar o seu coração. Ele não está dizendo que aqui o seu coração vai ser puro e sem pecado, mas que o seu coração ele vai estar disposto a filtrar tudo aquilo que você vai colocar dentro dele. Ele está dizendo que nós somos chamados a olhar para os ídolos que a gente às vezes traz para dentro do nosso coração. E moldar o nosso coração para filtrar todas as coisas que tentam ocupar o lugar do nosso Deus, no nosso coração, na nossa vida. E lidar com ídolos é muito difícil, porque às vezes a gente não consegue identificá-los. Porque o ídolo pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, um lugar, um trabalho, muitas coisas podem tomar o lugar, o espaço que é só de Deus no nosso coração. Por isso é tão difícil essa filtragem do nosso coração. Mas Cristo vai falar, é necessário pureza de coração. É necessário nós entendermos que nós somos chamados a purificar tudo aquilo que colocamos nos nossos corações. Todos os sentimentos que nós deixamos entrar no nosso coração e tomar assento lá. Bem-aventurado aqueles que fazem isso. Essas primeiras bem-aventuranças, se os irmãos olharem bem e acompanhar, elas estão falando sobre caráter. Jesus está falando aqui, ele está delineando, fazendo um contorno daqueles que são os seus eleitos, os seus súditos, aqueles que vão reinar junto com ele. E tudo está falando sobre o nosso caráter, como nós devemos agir.
como nós o que é que vai causar o nosso choro, o que é que vai causar a nossa fome, pelo que é que nós temos tido fome? O que é que a gente tem, o que o nosso coração tem pedido para nós? Você quer identificar um ídolo no seu coração? É só olhar do que é que você tem fome. O que é que te move? O que é que faz você agir em prol? É do reino de Deus? É de sua justiça? É das suas verdades? O que é que você tem tido fome? Isso vai te mostrar quem domina o seu coração. Quem é que está dentro do seu coração. E é nessa filtragem que nós podemos descobrir que às vezes existem muitas outras coisas tentando tomar o lugar de Deus no nosso coração. Verso 9, ele vai falar: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus vem apresentar aqui um reino que ele é totalmente contra a cultura. Contra a cultura judaica, contra os guardadores da lei. Porque aqui, depois se os irmãos quiserem, leiam o resto do sermão, Jesus começa a aumentar essa régua. E antes a lei falava o quê? Não adulterarás. Jesus fala o quê? Se você olhar com lascívia, com luxúria, você já adulterou. Jesus começa a aumentar essa régua e colocar acima do que a lei pedia ainda. E ele começa a fazer com que essas bem-aventuranças se tornem coisas assim que a gente olha e fala assim: é impossível. Como que eu vou conseguir cumprir tudo isso? Como que eu vou conseguir ter esses sentimentos? Como é que eu vou conseguir filtrar o meu coração? Como é que eu vou conseguir ter fome da justiça? Como é que eu vou conseguir separar a minha vida das coisas desse mundo? E a gente chega num ponto que olha assim para essa montanha e fala: é intransponível. E é nesse ponto mesmo que Cristo quer que você chegue. Porque nós precisamos entender que sozinhos nós nunca subiremos os degraus dessa montanha. Sem Cristo no nosso caminho, sem Cristo sendo o nosso guia, sem Cristo sendo aquele que vai nos mover, nós nunca conseguiremos por nós mesmos. O que Cristo está fazendo aqui, aumentando o nível dessa santidade, é dizendo: sem mim nada podeis fazer. Vocês dependem de mim. Caminhemos junto para subir essa montanha. Caminhemos juntos para alcançar a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós somos levados a entender que nós precisamos alcançar essa moralidade, essa santidade. E que sem o auxílio de Cristo, nós não conseguiremos. Nós temos que entender que só pode dar paz, só pode ser um pacificador quem encontrou essa paz dentro de si. Porque a gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. E essa pacificação aqui falada é uma pacificação de quem encontrou a justificação em Cristo Jesus. Porque não pense você que nós precisamos, ou que alguém aqui precisa ter paz com os homens. Nós precisamos ter paz com aquele que pode condenar a nossa alma. Está preocupado em agradar homens? Por quê? Está preocupado em ter paz com os homens? Por quê? O que eu não estou dizendo aqui é que nós devemos andar em guerra, viver em pé de guerra com os outros. Não. Nós devemos direcionar a paz que nós devemos buscar. Porque a paz de tudo isso aqui que nós buscamos, de todo o evangelho, é a paz com Deus, aquele que pode sim nos condenar. E aquele que encontrou essa paz, encontrou esse sentido, encontrou essa justificação, ele tem dentro dele essa paz. E ele transmite essa paz. E ele é um pacificador. Agora nós entramos nos versículos 9, 10 e 11. Por quê? Pessoas que têm essas características começam a trazer o quê? Para o mundo aí fora. Problemas para a sua vida. Porque agora as suas atitudes estão na contramão da atitude do mundo. Porque agora você começa a se portar como alguém que não faz parte deste reino. Agora você começa a ver coisas, a ouvir coisas, a falar coisas que não coadunam com este mundo. Você começa a se tornar um estranho. Você começa a se tornar alguém difícil de conviver, por assim dizer. Porque você não mais coaduna com as coisas deste mundo.
Você não, quando o Egito te oferece as coisas, você fala, não, eu não sou daqui. Eu não pertenço a esse reino. Eu não sirvo a esse rei. O meu rei é eterno. E o meu reino também. E aí é onde Cristo vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês são quando por minha causa forem injuriados, quando forem perseguidos, quando mentirem, quando disserem contra você todo mal. E aí vai uma pergunta retórica, tá? O teu cristianismo tem te trazido problemas? O modo como você vive o seu cristianismo tem te trazido algum tipo desses problemas? Se a sua resposta é não, ou você não iniciou a subida dessa montanha, ou você está vivendo um cristianismo totalmente errado. Porque se o seu cristianismo te deixa confortável em meio a esse mundo, que reino nós fazemos parte? Porque Cristo está dizendo que não pode acontecer, vai acontecer. Você se torna um estranho no ninho. Suas amizades não são mais a mesma. Suas palavras não são mais a mesma. O seu discurso mudou. Os seus olhos não veem mais as mesmas coisas. O seu compromisso mudou. Essa é uma pergunta seríssima que nós devemos fazer todos os dias. Porque essas bem-aventuranças, o que elas estão aqui para fazer o que para a gente? Nos trazer ao arrependimento. Para quando nós olharmos para a nossa volta e dermos de cara com ela e dizer assim, ok, estou ainda fora da linha, ou ainda faltam degraus para a minha subida. Esse é um cuidado que nós precisamos ter com o cristianismo que nós vivemos. Porque existem outros aí, tá? Tem outros aí fora. Tem vários tipos de Jesus sendo anunciado. Tem vários tipos de evangelho sendo anunciado, dizendo que está sendo tirado daqui de dentro. Mas se o evangelho que você está vivendo não te confronta, não te chama ao arrependimento, não é o que Cristo diz aqui, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Está vivendo outro evangelho, não esse. Então alerta para nós, a todos os nossos dias. Isso tem que nos trazer, não nos deixar assustados, mas nos deixar felizes. Sabe por quê? Porque hoje, esse Cristo que anunciou aqui, esse Deus, ele está falando ao seu ouvido. Ele está te levando de volta aos trilhos. Está incomodando a cada um de nós aqui a entendermos de quem é que nós somos filhos, quem é o nosso rei e qual é o reino que nós estamos buscando. O meu reino não é dessa terra. Nosso cristianismo, ele não é fácil de viver. Nosso cristianismo, ele está contra a maré. Cristo aqui está delineando, está fazendo os contornos de um cristão, um cidadão do reino. Cristo te salva. Você é levado ao primeiro degrau, o degrau do esvaziamento, do reconhecimento da sua falência espiritual. Quando você chega lá, você é levado ao segundo degrau. Chora, buscando arrependimento, consolo no sacrifício de Cristo. Isso te leva ao degrau da mansidão, quando você se submete à autoridade de Cristo. Te leva ao degrau da fome e sede de justiça. É quando você clama a Deus pela restituição, por estar novamente ligado a Ele, por estar novamente livre daquilo que às vezes afasta da nossa comunhão com o nosso Salvador. Depois você é levado ao degrau da misericórdia, quando você entende o que você recebeu de Cristo. E agora você transmite essa misericórdia aos seus próximos, aos seus irmãos. Você é chamado a ser limpo de coração,
a purificar diariamente o seu coração, a limpar o seu coração dos ídolos, a purificar o seu coração e a ser um pacificador. Espalhar essa paz que agora habita no seu coração. Porque todos os filhos de Deus, eles têm paz no coração. Pode estar enfrentando qualquer tipo de luta, de dificuldade, mas o seu coração está em paz, porque você sabe do que é que você foi liberto. E as consequências de uma vida assim, elas são difíceis, mas ele vai dizer assim: regozijai-vos ou alegrai-vos. Alegrai-vos. E se a sua vida te leva até esses degraus, você pode se considerar assim, um súdito desse rei, um servo desse rei, aquele que vem moldando toda a eternidade, né? Seus filhos. Você faz parte dele. Isso tem que te trazer gozo, alegria, regozijo todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé. Senhor Deus, nós queremos aqui, diante de Ti, apresentar a nossa pequenez, a nossa fraqueza, apresentar a Ti a nossa necessidade de entendermos todos os dias o que é ser um cidadão desse reino. Nos ajude na nossa fraqueza, Pai. Nós aprendemos aqui que sem Ti nós não podemos nada. Por isso derrama todos os dias a Tua misericórdia nas nossas vidas.